Bíblias, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 7. Josué, capítulo 1 e versículo 7. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. E Josué 1,7 diz assim: é Deus que fala, a própria voz de Deus falando com o homem em particular e dizendo para ele o que ele tem que fazer. Preste atenção. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Curva a sua cabeça agora, vamos falar com Deus um minutinho. Senhor, obrigado pela tua palavra que nós abrimos nessa noite. Obrigado por nos permitir, Senhor, uma dádiva tão grande, um poder tão grande, Senhor, e poder ter a sua palavra aqui conosco. Senhor, muito obrigado pelo teu ensino, pela inspiração do Espírito Santo. Nós queremos te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar nessa noite, que o Senhor venha revelar a tua palavra nessa noite e venha preparar aquilo que nós precisamos, Senhor, para receber o melhor da tua palavra, Senhor, para receber o melhor do que o Senhor tem para nós. Pelo poder que é o nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e pelo teu poder nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado. Irmãos, vamos ler novamente. Olha o versículo grande. Está escrito aqui com uma tradução diferente, mas eu quero que você acompanhe bem essa versão que eu estou lendo aqui, ó. Josué, servo de Deus, servo do Senhor. Ele está ouvindo a palavra vinda direto de Deus. Irmãos, cada vez que você abrir a sua Bíblia e for meditar, e for ler sobre algo que aconteceu, sobre alguma história, sobre qualquer coisa que seja, eu quero que você não apenas firme a sua mente na história, mas coloque a sua mente na sua própria vida. Se Deus falou com alguém, você já imagina Deus falando com você da mesma maneira. Se algo aconteceu na vida de alguém, de algum personagem da Bíblia, você se imagina na pele daquele personagem, na situação daquele personagem, porque a palavra de Deus todinha é para nós, ela é para a edificação da nossa vida. E aqui Deus está falando com um homem chamado Josué. Eu quero que desde já você imagine essa palavra sendo direcionada e aplicada na sua própria vida. E diz assim: Deus está dizendo, apenas esforça-te, ou seja, apenas seja forte. Em outra versão também diz isso, ou tenha bom ânimo, tenha ânimo, se esforce, seja forte. Essa é a palavra de Deus. E também, seja corajoso. Guarda bem essa palavra, ser corajoso, corajosa, é o que Deus está dizendo. E aí Deus começa a falar sobre um cuidado. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou para você. Não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. E desse jeito você será bem sucedido por onde quer que andares. Você, Josué, terá sucesso aonde você estiver. Foi essa a palavra de Deus que Deus disse ao seu servo Josué. Irmãos, Josué, um homem guerreiro, um homem temente a Deus, e um homem que tinha a Bíblia para poder ler. Alguém pode olhar, como assim Josué tinha a Bíblia? Josué está aqui no comecinho da palavra, mas ele já tinha o que está de Josué para trás. Então, antes de Josué, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Deuteronômio. Já tem 5 livros da Bíblia. E o 6º livro é Josué. E quem que está escrevendo esse livro? O próprio Josué. Ele que está escrevendo isso que aconteceu com ele. E aí, de repente, chega um momento na palavra de Deus em que Josué começa a relembrar. Ele começa a lembrar de Gênesis. Ele começa a lembrar ali, daquele começo de Deus criando a humanidade, tudo aquilo que Moisés tinha escrito. Ele participou do momento em que Moisés pegava e escrevia a palavra, e Deus revelava para ele, e ele pensava: meu Deus, como é que pode? Deus está revelando tamanha revelação para o homem mortal, a ponto de ele saber lá de trás Adão, Eva, e de repente os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E ele foi vendo ali as tribos de Israel, e das tribos de Israel surgiu um homem chamado Moisés. E Moisés libertou o povo de Deus do Egito. E agora, nesse meio termo, Josué nasceu. Uma criancinha chamada Josué nasceu também. E olha só que interessante, esse homem Josué acabou estando trabalhando junto com Moisés, vendo ali Deus falando com Moisés face a face, vendo ali as pragas do Egito, Moisés pegando o seu cajado e colocando no mar vermelho, o mar se abrindo, e ele atravessando. Ele assistiu tudo isso. Mas de repente a palavra de Deus falou assim: olha, de todo esse povo que atravessou o mar vermelho, está no deserto agora, vai morrer todo mundo. Eles vão morrendo, o ser humano é assim, o tempo passa e eles morrem. Que interessante. Só que esses vão morrer sem receber a promessa. Esses que estão aqui, que duvidaram da minha palavra e não creram, embora o líder pregava, embora o líder falava, eles se corromperam, se desviaram para a esquerda, para a direita, para tudo quanto é lado. Então Deus falou assim aos filhos dele: as crianças que estão aqui vão herdar a promessa, eles vão entrar na terra prometida, mas esse povo não vai. E Deus falou assim: exceto 2 homens, tem 2 aqui no meio deles, só adultos, esses vão entrar. E um deles é Caleb, e o outro Josué. Ele falou: Josué vai entrar. Sabe por quê? Queridos, no momento em que todos não creram, eles continuaram crendo. No momento em que todos desanimaram, eles continuaram animados. No momento em que todos disseram: não vai dar, não tem jeito, acabou, nós vamos ser destruídos, essa vida está difícil demais, a gente não suporta mais, eu vou desistir, eu já desisti, e ainda por cima fez o resto do povo desistir de confiar em Deus. Esses 2 falaram: eu não, comigo não é assim não, eu continuo, eu sigo em frente. E Deus olhou para eles e falou: esses 2 vão ver a terra prometida, só, fora eles, só as crianças. E de repente ele foi seguindo Moisés, Arão, e sendo fiel, e vendo ali aquele profeta de Deus, como nunca tinha existido ninguém igual a Moisés. E de repente, depois de Moisés escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, quando ele estava terminando ali Deuteronômio, morreu. Deus falou: pode subir um monte, que você vai subir, já vai ser enterrado ao mesmo. E ele foi e terminou o Deuteronômio para Moisés ali. Só o finalzinho foi Josué que escreveu. E aí ele começou a escrever o livro de Josué. De repente Deus começou a chamar dele. Falou assim que depois da morte de Moisés, aquele servo do Senhor, ele falou para o auxiliar de Moisés, que era Josué. Ele falou assim: olha, meu servo Moisés morreu, você sabe disso, não sabe? Agora você e todo este povo se preparem para atravessarem o rio Jordão e entrar na terra que eu estou preparando para entregar aos israelitas. Assim como eu prometi a Moisés que eu daria um lugar para vocês colocarem os pés, um território para vocês se estenderem, vai acontecer. E ele disse assim para Moisés: olha, ninguém vai poder te resistir. E ele disse assim para Josué: Josué, ninguém vai conseguir te resistir. Você imagina, irmãos, que a gente escuta uma palavra dessa, a gente vem para a igreja e chega um pastor e fala assim: o Espírito Santo está aqui. Jesus disse assim: ó, eu vou para a glória, eu vou subir para os céus, eu vou voltar para o meu Pai,
mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele vai habitar no meio de vocês, ele vai habitar em vocês. Vocês vão ser fortes, corajosos e vão estar cheios do Espírito Santo. E a gente começa a acreditar e começa a crer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei qual que é o meu grau de loucura, de acordo com a análise deste mundo aí. Mas quando eu acredito que o Espírito Santo está em mim, eu entendo que eu sou imbatível. A não ser que Deus me chamar e falar: vem meu servo, sobe para cá. Não tem metralhadora, bomba atômica que consegue me destruir. Não há como. A minha carne é frágil, é fraca, eu sou pó mesmo. Mas o Espírito que é em mim é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito de Deus habita em mim, ai de quem, olha, se colocar à minha frente. Pode se levantar demônio pequeno, demônio grande, potestades, principados, Satanás com todos os seus chifres, que ele cai e corre, ele bate em retirada, porque ele olha para mim e ele vê duas coisas. Ele vê um pobre coitado, um ser humano. Mas por que ele teme e corre? Porque ele vê o Espírito de Deus na minha vida. Ele vê o sangue de Cristo que foi derramado sobre mim, e por causa do sangue de Cristo ele corre, ele bate em retirada. E queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus disse para este homem chamado Josué: seja forte, seja corajoso, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. E do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu não te deixarei e eu não te abandonarei. Irmãos, crente que acredita nessa palavra e acredita que essa palavra não é só para Josué, mas é para você e é para mim, ele não teme, ele não tem medo. Ele começa a lembrar. Quando ele vê o medo, vê o desespero, ele faz assim: aí o Senhor disse como foi com Moisés, ele será comigo, ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar. Eu vou conseguir, eu vou poder, não importa o que aconteça, eu permanecerei fiel, porque Deus é na minha vida. E ele se firma nessa palavra. Ele acredita que é para ele, que não é só para Josué não. E aí, de repente a gente chega nesse versículo, que talvez Josué fosse: mas como Senhor? Quem sou eu? Eu era auxiliar de Moisés, eu não sou Moisés. Sabe quando você chega e fala assim: ah, irmão, mas era o apóstolo Paulo, não era eu? Não, você é igual Paulo, é igualzinho. Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: Elias, ele era um homem igual a nós, igual vocês homens, igual vocês mulheres. E ele orou e ficou 3 dias sem chuva, fez o céu parar. Ele está dizendo que nós somos iguais, então nós somos. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e começar a imaginar. Josué está pensando assim: eu não sou Moisés, eu não tenho um cajado, eu não tenho aquele poder, o que eu vou fazer? E Deus está dizendo para mim: você que vai guiar esse povo agora no lugar de Moisés. E ele deve ter pensado: o que eu faço? Sabe aquele momento em que a gente olha para a nossa vida e pergunta assim: ó, o que eu faço? O que eu vou fazer? Quando você se perguntar assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Lembra de Josué capítulo 1 versículo 7. Leia essa palavra que é para a sua vida e presta atenção em apenas o que você tem que fazer. Olha o que está escrito: apenas seja forte e seja corajoso, cuida de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda, e assim você terá sucesso em tudo, por onde quer que você andar. Irmãos, só quem crê nessa palavra, só quem acredita nesse mistério pode viver. Eu quero que você aprenda agora. Nós vamos entrar no tema que existe nessa palavra. Esse versículo é grande. Aonde está escrito, tenha bom ânimo, aqui na tradução que eu estou lendo está escrito: apenas seja forte e corajoso. Apenas seja forte e corajoso. Então a palavra está dizendo aqui, ó, nós temos uma lição na palavra de Deus que está ensinando. Primeira coisa, ser corajoso. Porque ser forte e corajoso é mais ou menos a mesma coisa. Não está falando de força física, está falando de força, de coragem mesmo.
Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que a Bíblia está nos incentivando a ter coragem. Está nos incentivando a ter coragem. Segunda coisa que está ensinando o mesmo versículo, está nos ensinando a ter cuidado com a palavra de Deus, sem se desviar dela. Sabe quando a gente pensa assim, eu tenho meu conceito, o pastor falou isso na igreja, mas eu já penso assim, a Bíblia está dizendo isso, mas eu já não acho. Está desviando um pouquinho para a esquerda, está desviando um pouquinho para a direita. A palavra é uma só, ela é única, ela é verdadeira. Se você olhar e falar, mas eu não estou entendendo, estou concordando, tem coisa errada, tem que dobrar o joelho e falar, Espírito de Deus, vem, revela, mostra para mim, mostra para o pastor, mostra para a igreja, mostra para o seu povo nessa terra. Então nós não podemos desviar da palavra de Deus. Primeira coisa, ser corajoso. Segunda coisa, o cuidado com a palavra de Deus e não se desviar dela. É isso que o versículo ensina, obedecer a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, nós teremos sucesso, seremos bem-sucedidos, teremos êxito em tudo o que fizermos e por onde quer que nós andarmos. Irmãos, quando a gente fala sobre coragem, isso é uma coisa muito interessante, porque eu poderia perguntar para cada um de vocês agora, qual é o seu nível de coragem? Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui, tem gente que tem a maior facilidade do mundo em trabalhar em altura. Carlos aqui é piada para ele. Se ele sobe na altura, estou aqui a 15 metros, 20 metros, olha para baixo ali, e anda, as pernas não tremem, não dá nada. O coração acelera, pode lá medir. Não sente nada. Aí você pega outro irmão aqui, coloca aqui na escada, igual o Alexandre subiu para trocar a lâmpada aqui, a escada já treme mais que o joelho. Fala, mas assim, eu estou com medo de cair, por quê? Aí você chega e fala assim, não, porque uma pessoa tem coragem, outra não tem. Não é, sabe o que aconteceu? Uma pessoa foi treinada para trabalhar em altura, e o outro não foi. Mas se treinar, a outra fica boa também nisso. Trabalha na altura, a irmã conhece bem também como é que funciona isso. Então como é que a pessoa vai trabalhar em altura e ter coragem para isso? Ela precisa treinar. Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, qual o nível de coragem que vocês têm? Tem homem que tem medo de barata. O cara vê a barata, já dá um grito e corre. Tem mulher que nós vimos no condomínio lá, que apareceu uma cobra lá que eu acho que era venenosa. E ela pegou com a vassoura assim. Eu fui pegar lá um negócio de fogo lá, pegar um botijão de gás, acender uma chama. Ela, não, para que isso? Pegou a vassoura e pum, pegou com a vassoura. Nossa! E aí a gente fica pensando que grau de coragem que tem, né? Mulher mais corajosa, homem mais medroso. Fato é o seguinte, você poderia medir o nível de coragem que você tem. E geralmente você vai olhar assim, ó, eu sou uma pessoa muito corajosa. Você começa a admirar o irmão que é mais corajoso, a irmã que é mais corajosa. Mas você fica assim, eu não sou tão corajoso assim. E coragem, irmãos, não é coragem só de enfrentar um bicho peçonhento, ou subir uma altura, ou não sei, alguma coisa do tipo, pular de paraquedas, não. Às vezes você precisa de coragem para falar alguma coisa. Sabe aqueles momentos que a gente fica assim, puxa vida, eu devia ter falado, mas não tive coragem. E aí você fica arrependido com aquilo. Você não teve coragem de falar e era necessário. Às vezes você pensa assim, naquele dia, naquele ano, eu deveria ter tido uma atitude diferente, mas eu não tive. Fiquei com medo, fiquei assim, constrangido, não tive coragem. Então eu não tive atitude de coragem. E aí você se arrepende daquilo? Vou falar para você. Hoje você pode aprender pela palavra de Deus como que você pode sair do nível de coragem que você está hoje e subir para o nível superior de coragem. Presta bem atenção. Presta bem atenção. A coragem, irmãos, que nós desenvolvemos, eu vou dizer para você, a coragem, ela vai ser tão boa para a nossa vida. Nós temos coragem, vai fazer tão bem para a gente, que vai nos abençoar em todas as áreas, tanto nas áreas espirituais, quanto nas áreas seculares. Pessoas de coragem são aquelas que geralmente cresceram na carreira, foram lá, escreveram livros, tiveram coragem, tiveram que desafiar o paradigma.
paradigma, e não, mas quem sou eu para fazer tal coisa? Eu vou fazer. E foi lá, e cresceu, e avançou, teve coragem de construir uma empresa, foi lá, fez o que a maioria das pessoas não fazem, porque a maioria das pessoas não tem coragem. Foi lá e meteu a cara num curso, numa faculdade, sem ter dinheiro, sem nada. Não, eu vou ter coragem e vou fazer. Não, mas não está dando certo, eu não continuo. Minha coragem continua. Então você conseguiu medir ali o seu nível de coragem e começou a ver o quanto você aplica. Vai te trazer sucesso na vida secular, se você começar a exercitar a coragem. E vai trazer sucesso na vida espiritual, se você começar a exercitar a sua coragem. Nós tivemos o evangelismo ontem, e ali os irmãos começaram ali a tocar, a fazer música, louvores ali. E enquanto isso, nós estávamos juntos ali cantando, e outros irmãos e irmãs pegaram um folhetim e falaram assim: nós vamos entregar. E tiveram coragem de chegar e falaram: tudo bem, aceita, meu amigo, um folheto aqui, Deus te abençoe, Jesus te ama. E foram ali entregando. Outros tiveram coragem de ficar no meio da praça ali, fazendo som, cantando, fazendo samba. Olha só que interessante. Para poder fazer evangelismo, se expor, tem que ter coragem. Para poder vir aqui na frente, cantar, tocar os instrumentos como eles estão fazendo agora, tem que ter coragem. Exige coragem. Porque se o medo for muito grande, você não consegue fazer. Você não vem. Se o medo for muito grande, você não abre a sua boca para falar algo para alguém que precisa. E você vê uma alma morrendo, a míngua, desesperada, e fala: fazer o quê? Eu não sou muito bom nessas coisas, ó. Ué, mas por que não tem coragem de falar: querido, Jesus te ama, Ele pode te transformar, Ele pode te mudar? A coragem vem de Deus, mas nós podemos exercitar a coragem. Deixa eu te contar uma coisa sobre coragem. Coragem é igual músculo. Sabe, você tem um bíceps aqui, ó. Aí você diz assim: eu quero fortalecer meu braço, eu preciso trabalhar levantando os pesos agora. E meu braço não é tão forte, eu preciso exercitar. Você vai lá na academia e começa a exercitar o braço. Seu braço fica mais forte, não é assim que acontece? Assim acontece com os músculos das pernas também, de qualquer parte do corpo. Você fortalece aquele músculo e aquele músculo fica mais forte. Os idosos que estão aí, nossa, está com dificuldade para poder andar a coluna. O médico fala: não, tem que fazer fisioterapia. Você vai e fortalece a coluna, fortalece as pernas, o joelho. E aí você começa a ficar melhor, começa a andar melhor, recuperar as forças, não é? E por que recupera as forças? Porque fortaleceu aquele músculo que já estava fraco. Olha que coisa boa, não é? Irmãos, assim acontece também com coragem. A gente pode fortalecer a nossa coragem. E como é que a gente exercita e fortalece a coragem? A gente pega aquela situação pequenininha, que eu falo assim: isso aqui não precisa de tanta coragem assim. É só um pouquinho de coragem. Aí eu vou e pronto, agi, dei um passo. E daqui a pouquinho você está tendo mais coragem, e mais ousadia, e mais. E daqui a pouco você é forte e corajoso para poder fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida. A gente quer muito viver propósito. Assim, eu quero viver o melhor de Deus. Eu vou colher o melhor dessa terra. É verdade. Mas presta atenção. Para Israel colher o melhor da terra, tinha que viver essa palavra aqui. Porque se Josué falasse: eu não sou nem forte nem corajoso, então não vai comer o melhor da terra não, meu amiguinho. Porque Deus tinha o melhor para oferecer para ele. Mas tinha uma proposta: seja forte e corajoso, confia que eu estarei contigo por onde quer que andares, não se desvie da palavra. Olha só, ninguém poderá te resistir. Tinha que confiar na palavra. Isso é ser forte e corajoso. Então nós só vamos viver o melhor de Deus, nós só vamos viver a plenitude do propósito que Deus tem para as nossas vidas quando nós exercitarmos coragem e tivermos coragem para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: entre todas as coragens que nós precisamos de uma coragem que é principal, é a coragem para vencer. Nós estamos aqui numa vida, nós estamos andando e caminhando, e a nossa caminhada aqui é semelhante ao deserto que Josué e Moisés passaram. E só vai chegar no final e vai receber a coroa da vida aquele que vencer.
Jesus, ele disse no livro de Apocalipse assim, ó, não é para todo mundo não, é só para quem tem ouvidos para ouvir. Ele disse assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que promessa. Todo mundo vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus? Não, só o que vencer. E como é que nós fazemos para vencer, meu irmão? Tem que ter coragem. Porque cada vez que a gente dá lugar para o medo vai nos impedir de ter uma atitude de coragem. E a gente vai ficar para trás. E Satanás começa a neutralizar, começa a intimidar, até a hora que a gente já está longe de Deus, e longe da coroa, e longe da árvore da vida. Então vocês entenderam a importância da coragem? E o que significa coragem, irmão Alexandre? Significa não ter medo de nada? Não tremer? Não. Significa ter medo sim, tremer as pernas, o coração quase está saindo pela boca, mas ainda assim você vai, ainda assim você segue em frente. Você pensa que o soldado que está na guerra tem coragem e não tem medo de morrer? Ele está morrendo de medo. Você pode perguntar para qualquer soldado herói que venceu a guerra, para os que estão agora em guerra, lá na Rússia, para os que estão lá na guerra em todo lugar do mundo que está acontecendo agora, em Israel. E se você perguntar para um soldado assim, na Ucrânia, você não tem medo? Ele vai dizer assim, ó, pavor de morrer, tem medo, muito medo. Mas com medo de tudo, ele continua, ele vai para cima, ele marcha, ele dá tiro. É assim. Coragem não significa não ter medo, significa agir apesar do medo. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. E apesar do medo, ainda assim eu sigo em frente. Eu faço com medo tudo. Isso é ter coragem. Vamos lá. Como obter coragem então? Para poder viver a plenitude do propósito de Deus. Como eu vou obter coragem se eu olho para mim mesmo e digo eu não tenho coragem? Primeiro texto, Atos capítulo 4, versículo 31. A palavra de Deus vai nos falar sobre 3 decisões que nós temos que tomar em nossas vidas. E se nós tomarmos as 3 decisões, nós vamos obter a coragem que é necessária para que a gente possa viver o que Deus tem para nós vivermos. Atos 4, 31. A palavra nos mostra que nós podemos obter coragem através da busca pelo Espírito Santo de Deus. A busca pelo Espírito Santo de Deus. Que negócio é esse aí, pastor? O Espírito Santo vai me dar coragem. É isso mesmo, o Espírito Santo vai te dar coragem. Mas se a gente vem para a igreja e não busca o Espírito Santo, nem deseja, nem ora o Espírito Santo, como nós cantamos aqui, uma oração direto ao Espírito de Deus, pedindo que o Espírito ore e interceda por nós. Nós temos que buscar o Espírito Santo, irmãos. O crente sem o Espírito Santo, ele é um crente vazio. Ele pode ter um monte de filosofia que não serve para nada. Ele não tem o poder de transformação de vidas. E por que não tem? Ele não tem porque a única coisa, a única pessoa que tem poder de transformação de vida é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então quando nós pedimos Espírito Santo age em mim, ele vem e age. Você pode ter certeza, para que Josué pudesse criar coragem, respirar fundo, se levantar, pegar o exército e falar, vamos marchar, chegar e ultrapassar lá Jericó, dar a volta aos muros, falar para o sol para, porque essa guerra nós precisamos vencer durante um dia, e o sol obedecer e parar, dar 7 voltas no muro da cidade despencar e cair. Um homem não pode fazer isso. O Espírito de Deus, em que ele cria e confiava, estava nele, e ele se apoiava no Espírito e falava, me dá coragem, Espírito de Deus, Espírito Santo, e ele seguia em frente, e tinha a coragem que era necessária. Assim é com a sua vida e com a minha vida, e para que você nunca mais seja tímido, mas tenha coragem para anunciar a palavra de Deus, leia Atos 4:31. Falando sobre os apóstolos aqui, a igreja primitiva. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos
tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Sabe por que o Espírito Santo dá coragem para o ser humano? Para anunciar a palavra, você fica pensando, eu tenho que ter coragem de pregar, eu tenho vergonha. Só que essas pessoas aqui, elas tinham que ter coragem para pregar, porque quando elas fossem pregar, elas iam ser exterminadas, iam ser perseguidas e mortas, crucificadas, degoladas, lançadas na cova dos leões. Então precisava de coragem mesmo. Mas o Espírito de Deus vinha e dava coragem, e elas seguiam em frente. Você quer receber a coragem que vem de Deus? O que você tem que fazer então? Buscar o Espírito Santo de Deus. Você vai ter coragem em tudo. Não pensa que é só na igreja, não. Não pensa que é só no evangelismo, não. Quando alguma coisa te causar medo, pavor, pânico, temor, você vai falar: Espírito Santo, que me dá coragem. Me dá coragem agora. Pronto. Você enfrenta o que for. Não tem medo de nada. Enquanto o Espírito estiver agindo em você, não existe medo que venha te atormentar. Então a primeira decisão que você tem que tomar é a busca pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. A palavra de Deus vai nos ensinar que depois que a gente tomou a decisão de buscar o Espírito Santo em nossas vidas, vivendo em nós, agindo em nós, os dons do Espírito, a revelação do Espírito Santo, os frutos do Espírito serão produzidos em nós, como prova de que nós o recebemos. Nós precisamos aprender a confiar no nome de Jesus, aprender a confiar no nome do Senhor. Sabe o que significa confiar no nome do Senhor? Significa assim: se eu estiver numa situação sem saída, se eu estiver numa situação em que eu vou olhar e vou pensar: meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Nós vamos poder lembrar, nós vamos poder nos lembrar de que nós temos uma espada nas nossas mãos, e essa espada se chama Jesus. O nome Jesus, o nome que sai da nossa boca e nós usamos para poder vencer as nossas batalhas. Irmãos, tem crente que não acredita no nome de Jesus, e ele passa por situações terríveis, e ele não clama, não usa o nome de Jesus. Eu não consigo entender, eu não entendo. Ou nunca foi crente, está vivendo uma loucura na igreja, mas não conhece, não reconhece o nome de Jesus, não reconhece o nome do Senhor. Vamos entender aqui a diferença que existiu na vida desse homem Davi. Davi viu um homem de 3 metros de altura, um guerreiro, desafiar o povo de Israel. E esse guerreiro falou assim: eu não tenho homem para me enfrentar, não? Não tem homem em Israel? Cadê? Eu quero um homem corajoso. É só porque eu tenho 3 metros de altura, sou um gigante? Desafiou o povo. Aí de repente veio um menino e falou assim: que se é por falta de coragem, tem um aqui. Eles pensaram: ele vai te esmagar igual um inseto. Ele falou: não, eu vou enfrentar ele. Aí veio o rei e falou: só tem um corajoso no meio do exército inteiro, é um menino. Então você vai usar a armadura do rei, a espada do rei, o capacete do rei. Só que na hora que ele colocou, ele era tão franzino que ele foi tentar andar e falou: eu não consigo andar com esse negócio aqui não. É muito peso para mim. Ele tirou e falou: você é armadura sem nada. Para quem estava achando que era impossível ele vencer, o menino foi sem nada. Ele falou: então pelo menos leva a espada. Ele falou: não, eu vou sem espada também, não. Rapaz, ele não tinha armas, mas tinha coragem. Porque é coragem, moço. Ele foi lá no riozinho, foi escolher umas pedras bem lisinhas assim, acho que essa aqui tá boa, e foi colocando assim, ó, na bolsinha de pastor que ele tinha. Se tem uma coisa que era desprezada naquela época, é pastor. Pastor de ovelhas. Trabalho, para quem não tem coragem, fica ali só com as ovelhinhas, trabalho fácil. Era desprezado. Trabalho de honra era o cara ser guerreiro, caçador, alguma coisa assim. Mas ficava cuidando de ovelha, pastor. Mas ele andava com o cajadinho de pastor dele, para cima e para baixo: eu vou comer o cajado. E ele andava com uma bolsinha cheia de pedra. Ele andava com uma funda, que é uma espécie de estilingue da época. Irmãos,
Esse pastorzinho chegou diante do gigante. Quando o gigante falou: opa, eu tenho um desafiante aqui, que ele olhou, ele colocou o escudeiro na frente dele, vai na frente do escudeiro. E ele olhou assim e falou: ué, viu um menino bonito, de boa aparência, com um cajado na mão, uma bolsinha do lado. Ele falou: por acaso eu sou um cachorro? Você veio me enfrentar com um pedaço de pau. Mas ele não sabia que ali estava um cajado na mão dele. Começou a amaldiçoar Davi. Agora nós vamos entender: será que Davi confiou no cajado? Será que Davi confiou nas pedras que ele tinha? Não. Vamos ler aqui, ó. Mas Davi lhe respondeu assim para o gigante: tu vens me atacar com espada, com lança e com escudo, mas eu vou te atacar em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Será que dá para entender? Será que o Davi era idiota? De pensar: eu sou um menino, vou enfrentar o gigante, eu vou morrer mesmo? Mas ele pensava assim: ó, eu tenho uma confiança, eu confio no nome. Olha só, irmãos, o menino confiou no nome, não qualquer nome, mas no nome do Senhor dos exércitos. E ele também pensou assim: ó, Deus entregou um urso na minha mão, eu já vim de outras batalhas, eu sou um pastorzinho de ovelha, sou sim, mas quando apareceu um urso eu matei, apareceu um leão eu matei, esse gigante vai ser para mim igualzinho, a cabeça dele é grande igual de um leão, vai ser fácil. Ele foi lá e derrotou o gigante, matou o gigante com uma pedrada na testa. Israel venceu o povo filisteu por causa disso. Primeira coisa que você aprende: quer ter mais coragem? A decisão de buscar o Espírito Santo. A segunda, a decisão de confiar no nome. Se depois de ouvir essa palavra você não usar o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, não à toa, não de qualquer maneira, mas começar a declarar em nome de Jesus, isso vai acontecer, e começar a usar o poder do nome de Jesus nas suas orações, então não sei o que vai ser na sua vida. Primeira lição: busca o Espírito Santo. Segunda, aprenda a confiar no nome do Senhor. Terceiro e último, eu vou falar para você agora, Salmo 37, versículo 23. Sabe a coisa que mais faz a gente ter medo aqui nas nossas batalhas? Sabe o que faz a gente ter medo? Vou te falar o que é. São derrotas passadas. Sabe quando você tentou fazer alguma coisa e foi derrotado? Aí eu fui enfrentar o medo e ficou pior ainda no medo. Agora eu tenho mais medo, pavor, agora eu tenho trauma. Que coisa interessante, a gente estava vindo para a igreja agora, e agora toda vez que a gente passa na mesma curva, e a Célia está dirigindo, o Enzo fala: vai devagar aí, mãe, essa é a curva, hein? Vai devagar aí. E hoje a minha sogra falando com misericórdia: você não vai devagar, minha filha, pelo amor de Deus. Eu só dando risada, falei: Senhor da glória. É porque deu PT no carro, os caras chegaram e falaram: ninguém se machucou, ninguém morreu. Eu falei: não, ô glória. Então o policial tem que dar glória. Mas eu vou falar uma coisa: se a gente tivesse morrido, a gente ia para a glória. Se a gente não morreu, é porque tem coisa para fazer aqui. Vamos fazer. Mas fica com medo da curva, isso não. Vamos passar na curva. Com prudência, é claro, mas vamos passar de jeito nenhum. Então uma coisa que faz a gente ter medo são os traumas. Eu já vivi essa história antes, eu já vi outra pessoa vivendo, eu tenho medo pelas experiências do passado que eu tenho. É o contrário. Sabe como é que a gente faz para poder criar coragem, aumentar a nossa coragem? A gente precisa tomar a decisão de ter ânimo depois das derrotas. Passou por uma derrota que você aparentemente foi derrotado. Você foi derrotado numa batalha só, mas não uma guerra. Então você se levanta, limpa a poeira e fala: cadê a próxima? Estou pronto para a próxima. Estou vivo, estou preparado, estou com mais coragem do que nunca. Porque agora eu estou calejado por causa da última guerra que eu vivi. É uma decisão. Você tem que decidir. Ou então fica com trauma. Estou com trauma, estou com medo, nunca mais dirige. Imagina só, eu nunca mais vou dirigir, eu ia trabalhar mais. Não, agora eu tenho medo de dirigir mais na chuva. Deus já preparou na mesma semana a tempestade que ela foi clamando 1 hora de clamor.
Falou: Jesus, eu não estou enxergando nada, seja os meus olhos. Não sei se eu paro ou continuo na mesma semana. Mas se fosse falar assim: não, estou com trauma, eu não posso dirigir. Ué? Não. Usa as guerras passadas, as derrotas passadas, para poder vencer no futuro. Mas para isso tem que confiar no Senhor. Tem que acreditar que Ele é na sua vida. Que se a gente caiu, tropeçou, bateu, foi para o hospital, ficou doente, seja o que for que aconteceu, a gente olha e fala: não, Senhor, o Senhor me pôs de pé de novo, o Senhor me deu coragem de novo. E se não fosse o Senhor, eu teria sido destruído. Dá glória e segue em frente, irmãos. É assim que acontece. Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Olha só, tem que agradar a Deus, não pode esquecer. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Agrade o seu Deus. Como é que a gente prova que ama a Deus? Agradando a Deus, procurando fazer o que agrada a Ele. Assim a gente prova. Versículo 24. Olha o que está falando sobre este homem a quem Deus firma os passos e cujo caminho Ele se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe pela mão. Olha só, se você cair, Ele te levanta. Se nós cairmos, tropeçarmos, vamos ficar no chão. Senhor, estou com trauma, bati minha cara. O Senhor fala: não, levanta daí agora. Ele dá a ordem: levanta agora. E Ele pega pela mão e toma e coloca de pé de novo. Seja forte e corajoso, segue em frente, ordena, olha, aprende sobre a palavra, medita na palavra, não se desvia para a direita e nem para a esquerda. E mesmo depois dessa queda que você teve, mesmo depois dessa turbulência que você passou, mesmo depois dessa tempestade que você enfrentou, você vai ter sucesso, vai ser bem sucedido, vai ser abençoado por onde quer que você passar. Porque ainda que você caia, você não vai ficar prostrado, pois o Senhor, aquele em cujo nome você confia, é Ele mesmo que te segura pela mão. Você crê nessa palavra? Amém. Jesus teve coragem. Jesus teve que ter coragem, irmãos, apesar do medo. Jesus precisou da palavra para encorajá-lo? Sim, Ele precisou. Ele meditava assim de dia e de noite. Jesus precisou da Bíblia para poder se encorajar ao que Ele ia fazer. Jesus precisou do Espírito Santo para encorajá-lo. Jesus precisou para ele se encher de coragem. Jesus teve no Getsêmani, e aquela hora, irmãos, eu falo para você, é bem diferente de um prisioneiro qualquer. Porque um prisioneiro qualquer não tem o que fazer, ele já está amarrado, está preso, ele precisa de coragem, ele não tem como fugir. Mas Jesus tem o poder de destruir todos ali. Ele teve que ter muita coragem para não fazer nada e se deixar ser morto. Ele olhou para Deus e disse assim: ó, papai, papaizinho, papai, eu sei que tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, esse momento, sem que eu beba. Todavia não faço o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Ele sabia que o que estava em jogo era a minha vida, a sua vida. Ele sabia que ele precisava de coragem. Apesar do medo que ele sentia, que fez ele suar gotas de sangue, ainda assim ele foi com medo e tudo. Apesar do medo que Jesus sentiu, o Pai sabia o medo que ele estava sentindo. Enviou um anjo para Jesus. E o anjo vinha enquanto ele suava, enquanto ele ficava de joelhos chorando, e o sangue assim, ó, escorrendo no suor. O anjo vinha e encorajava ele: você vai conseguir, você vai vencer, o poder te foi dado. E ele tinha que vencer. Ele respirava, tomava o fôlego e falava: vamos, é chegada a minha hora. E ele saiu andando, irmãos. Por causa do prêmio que ele receberia, a minha vida e a sua vida. Jesus teve coragem de morrer por você e por mim, para que você tivesse coragem de viver por ele. Jesus teve coragem de morrer por você, para que você pudesse ter coragem de viver por ele. Será que nós vamos abandonar essa coragem? Vamos falar: Senhor, está me faltando coragem para viver para o Senhor. Não, a gente não vai passar por essa humilhação nessa terra. A gente não está nesse nível lastimável, pelo amor de Deus, irmãos. Viver para Jesus é um privilégio, é um presente, é uma dádiva.
e nós podemos ter coragem. Nesta noite, tenha coragem de buscar o Espírito Santo, decida isso. Tenha coragem de confiar no nome de Jesus, decida isso. Tenha coragem de ter ânimo, mesmo após as derrotas que supostamente você venha viver. Se você vai viver isso e deseja isso, aplauda Jesus por essa palavra que você viu. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Fica de pé, queridos. Vamos louvar a Deus ainda, para nós irmos para os nossos lares.